Falei, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Pessoal, fazer esse vídeo aí é meio que tipo assim uma continuação daquele orçamento do Arte que eu postei em nos vídeos anteriores. Só que lá aquele vídeo que eu fiz não foi dedicado para o YouTube, mas foi pro meu Facebook. Aí lá eu não expliquei, eu não fiz muito assim muito detalhado explicando o motivo. Eu só falei quanto ficou e tudo. Aqui eu tô com um exemplo, praticamente foi o mesmo valor, até mais, de um Voyage aqui. É um Voyage 2008, modelo G5, e passou por manutenção de cabeçote. E é aquele negócio, meu intuito não é divulgar assim, valores, só até assim, não é para divulgar valores, mas sim para tentar ajudar vocês, porque eu vejo muitos mecânicos no YouTube não divulga valores de peça, não precisa nem falar de mão de obra, porque cada mecânico tem sua mão de obra, cada um tem sua maneira de trabalhar, tem seu custo fixo de oficina, então vai variar de situação para situação. A tendência aqui é mostrar para vocês quanto pode ficar mais ou menos um valor de uma manutenção dessa, porque aí a pessoa tem um parâmetro mais ou menos quanto pode gastar, que lá no outro vídeo anterior do Astra, eu vejo muitos comentários lá, uns falaram que ficava R$2.000 fazer aquele serviço. Então eu vou mostrar para vocês que isso eu falo assim, para fazer certo não fica barato. Então varei de pessoa para pessoa, cada um acha de um carro de uma maneira, porque por isso que hoje em dia eu não estou evitando de fazer manutenção de motor de carro, porque está ficando uma coisa muito cara. Aí o cliente, na maioria das vezes, não entende, acha que a gente está até roubando. Então, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui eu fiz um Voyage, fez manutenção de cabeçote. Não usava aditivo, aí é aquela velha história, saiu corroendo tudo. Aí só o cabeçote dele, a retífica, aqui na retífica, na região nossa aqui, elas cobram por ponto de solda. Nesse cabeçote desse carro aqui, teve 20 soldas, mais o serviço de vedação de válvula, retentor, essas coisas. Deu R$870 a mão de obra da retífica. Eu somei, depois que eu somei tudo, mão de obra, peça retífica, se eu não me engano, estava dando quase R$9.000, mais ou menos. E isso estou falando para vocês, não fez a parte de baixo, foi só a parte de cima. Mas a maioria das vezes, todos os carros que a gente tira aqui, passa a ferramenta no bloco, está empenado. Por mais que seja bloco de ferro fundido, eu vi lá uns comentários que o bloco de ferro fundido empena fácil, é aquele negócio. Mas aí, aí na situação, botamos junto de chapa. Aí o que acontece? Ultimamente a gente desmonta, chama o cliente, mostra o cliente o que está acontecendo, para ele decidir o que ele vai fazer do carro dele. Porque a gente pegar e fazer tudo, ele vai achar que a gente até roubando, inventando coisa. Aí foi assim que a gente fizemos, desmontamos, chamamos o cliente, mostrei a ele o bloco onde estava em peno, ele autorizou fazer a plane do bloco, tudo. Aí foi botado junto de chapa. De novo, vocês vai dar para você ver lá no vídeo lá. Ali é a tinta de cobre que a gente bota na junta, para até dar uma durabilidade também. Ó, botamos junto de chapa. Aproveitou a carcaça d'água que já tinha botado recente. Correia dentada foi trocada. O tensor já tinha trocado recente também. Que esse carro ele fez manutenção, só que logo depois correu o cabeçote. Aí ele não estava em condição de fazer, deixou o carro parado. Acho que o carro ficou parado aqui uns dois. Ficou parado, levou para casa. Deu problema na casa dele. Levou uns 2 anos parado, mais ou menos. Aí depois de muito tempo, eu consegui o dinheiro, trouxe para cá, desmontamos, passamos para ele. Aí ele autorizou a fazer. Aí por isso que eu falo para vocês. Então, aí o cabeçote aqui trocou os balancinhos, tucho, só reaproveitou o eixo comando de válvula. Teve que trocar os 4 bicos, aí botou aditivo certinho. Teve que trocar o coxinho do motor aqui, ó, o coxinho completo, que o dele estava partido. O suporte aqui do ar-condicionado dele, fizeram a adaptação, estava quebrado, estava soltando a correia, tiveram que trocar praticamente R$300 o suporte original. E aquele negócio, esse suporte eu só recomendo botar o original, porque essa correia desse carro é elástica, não é a correia, o tensionador que as pessoas têm como esticar. Aí quer dizer, se vai botar um troço paralelo, vai que a correia fica desalinhada e fica aquela dor de cabeça. Aí teve que botar uma bateria nova também. Então por isso que eu falo pra vocês aqui, ó, aí vem aquela história, o aditivo, radiador, teve que trocar. O que acontece? Porque na montagem aqui minha, quando eu faço a montagem, eu pego, monto o sistema de água todinho, boto pressão no sistema e vejo se vai vazar algum ponto ou não. Não vazou, eu continuo. Aí foi assim que aconteceu. Montei, botei pressão, não vazou, liguei o carro, funcionou tudo direitinho. Aí botei, levei o carro para poder limpar o sistema de arrefecimento, para depois botar o aditivo. Limpei, logo depois o radiador começou vazando, com certeza. Na sujeira que estava no sistema, acabou revelando o radiador. Aí teve que trocar o radiador também. Aí por isso que eu falo para vocês, então,
praticamente aqui eu vi uns falar lá do Asta lá que R$2.000 faz o serviço. Então aqui em 3 coisas mais ou menos aqui, ó, dá quase R$2.000 mais ou menos. Um radiador, teve que trocar o carro que é básico ainda, mas custou 400 e pouco. O radiador foi valeu. O suporte custou praticamente R$300. Esse coxinho que o dele tava quebrado, ó, custou 300 e pouco. A bomba de combustível também dele tava com problema, teve que trocar também. Então só praticamente em 4 peças aqui foi quase R$2.000, mais ou menos, de 1.500 a 2.000, mais ou menos. Eu não fiz a conta de tudo. Teve que trocar também uns bicos injetor. Aí você vai botando na ponta do lado, os bicos injetor dele tava com problema. Teve que trocar os 4. Botamos tudo magnético amarelo, original do carro. Olha lá. Aí botamos o carro a funcionar. A anti-chama dele tava com problema, entupido também. Olha como tava a anti-chama. Botamos o original também. Aí isso aqui é as peças velhas para mostrar ele. Para depois não ficar aquela história. Pô, eu paguei isso tudo, mas paguei em quê? Aí botamos o óleo certo, como pede pelo manual também, 5W40. Acompanhando a viscosidade, tudo certinho. Os parafusos de cabeçote tem que trocar. Quando faz mexe de cabeçote, é obrigatório trocar eles. A correia dentada trocou. Mais algumas coisas ainda. Quer dizer, depois que eu liguei o carro depois começou falha no sensor de detonação. Fui ver o sensor de detonação com defeito. Aí tive que trocar o sensor. Aí foi mais 100 e pouco. Então eu falo para vocês, fio de ar, fio de combustível estava entupido. Então é muito complicado hoje você fazer manutenção de carro. Aí tem pessoas que acham que fica barato fazer dependendo de determinado serviço. Fica assim, só se montar tudo sem garantia. Tirar o cabeçote, muito mal soldar e montar de novo, botar junto de amianto, que eu sei que tem como botar junto de amianto, mas você vê que quando o carro sai de fábrica, eu gosto de acompanhar como sai de fábrica. Então se você for ver aqui, ó, a junta do carro ainda era original ainda, nunca foi aberto o cabeçote para nada. É porque eu não estou encontrando aqui o símbolo da Volks. Mas eu sei que a junta é original ainda. Você vê que a junta é metálica, ó. Não é junta de amianto. Se já fosse amianto, que alguém já tinha mexido. Mas ninguém mexeu. É porque eu não estou achando aqui o símbolo da Volks para mostrar para vocês a junta original. Mas eu tenho certeza que é. Eu sei que o carro era stand ainda, nunca foi aberto o motor. Aí fica essa dica para vocês. Aí tive que trocar a mangueira de direção hidráulica, que estava toda ruim também. Botei nova, original. Então vai somando essas coisinhas aí, é onde fica valores absurdos. Aí por isso que hoje, ultimamente, eu já nem estou querendo mais. E talvez por isso que muitos mecânicos, que eu achava que deveria revelar pelo menos quanto o cliente gastou em determinado valor. Não é para prevalecer, né, dizer que o cliente tem dinheiro, não. Isso aí longe disso. Mas sim para ajudar, que quando você tem um parâmetro mais ou menos, você tem uma noção. A gente não pode basear, assim, comparar de região para região. Ah, a região fica por tanto, a região fica por tanto. Não tem como a gente comparar isso. Mas você tendo uma ideia mais ou menos, assim, já tem vai ficar mais ou menos por isso, tem como eu me programar alguma coisa. Porque é complicado, o motor quando você desmonta, só vai encontrando coisa, aí depois que você monta, liga, vai aparecendo mais coisas, que for o sensor de detonação, que é um troço, só vai saber depois que o carro está trabalhando, não tem como a gente prever muita coisa. Então, como você vai condenando tudo sem testar? Então, é bom montar, ligar e a partir daí ver o que faz. Então, o que eu falo para vocês, hoje em dia, motor é um troço que eu já estou evitando fazer, por esses motivos, que está ficando muito caro, até manutenção de cabeçote. Isso aqui, eu estou falando para vocês aqui que o cliente está gastando, foi problema de água, porque você não usava aditivo, corroeu o cabeçote, aí vem fazendo aquela lasanha, acumulando tudo, aí vem tudo no problema. Radiador, tudo que envolve água, vem dando problema. Aí vai aparecendo algumas coisas que, tipo assim, meio que já tá com a mão de obra na mão, não vai alterar em nada. Por exemplo, o coxinho do motor já estava quebrado, para mexer aqui tem que arrancar ele. Então já tá na mão, não vai alterar nada de mão de obra. Os bicos injetou praticamente. Aí vem, as velas tava boa ainda, cabo de vela não tava bom. Então vai somando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, é onde fica valores altos. Então, e a pessoa depois acha que não fica esse valor. Gastaria até menos, mas se for ver, ia ficar assim, o calço do motor quebrado, ia ficar dando barulho, mas isso quer dizer, isso tudo eu mostrei o dono antes, ele autorizando para eu poder continuar com o serviço. Eu não vou querer
o que eu for encontrando e logo trocando. Aí tem que chamar o dono para mostrar, para ele ver o que vai querer fazer da vida dele. O radiador também, que como você revisa o sistema do carro de água todinho, cabeçote, bomba d'água, carcaça, válvula termostática, tudo. E o carro daqui sai com o radiador vazando. Então tem que trocar o radiador também. Tudo isso para poder dar a garantia total do serviço. Se ele quisesse baratear ali, barateava muito, ficava por menos. Mas não tem garantia de nada, porque muito mal o cabeçote. Porque como você vai sair daqui, já saiu da oficina baixando água devido ao radiador, ou outras coisinhas a mais. Então é um acúmulo de coisas que acaba saindo esse dinheiro alto. E a pessoa acha que não gasta isso tudo, mas gasta. E isso estou falando aqui de um Gol G5, um carrinho popular, básico, que muita gente tem. Mas para fazer a manutenção certa, eu estou falando botar junto de cabeçote de chapa, se o bloco aí tiver empenado, tem que arrancar, dependendo do motor fora, ou planar o bloco para poder botar junto de novo de chapa. Ou botar de amianto, mas eu não gosto de botar de amianto porque a durabilidade não é a mesma igual de chapa. Muitos falam que dura, mas se não fosse por isso, não vim de fábrica assim. Eu já penso por isso. Se a junta fosse tão boa, já saía de fábrica com a junta de amianto. Pelo menos nesse carro aqui, alguns carros saem, mas esse aqui não sai, então por isso já tem uma noção. Aí para poder botar ela de novo, tinha que planar o bloco, o cabeçote, já tem que fazer esse serviço. Então é muita coisinha que acumula e acaba ficando esse dinheiro absurdo. Aí fica uma dica para vocês aí, porque eu sei que não expliquei muito detalhe, mas eu acho que foi praticamente a mesma coisa desse aqui. Praticamente. Mudou a montadora, e o carro da Chevrolet tem mais sistema de água do que o da Volkswagen no Gol, que o motor do Gol, a 111, ele só tem um selinho que vai no cabeçote. O da Chevrolet tem, pelo menos no Astra, tem 7 selos, 3 de um lado, 4 de outro. Tem aquele tubinho que vai atrás da bomba d'água, tem a bomba d'água em si, tem aquela modo da válvula termostática que vai aqui na frente. Então o carro da Chevrolet tem muita mais parte de água do que o carro da Volkswagen, pelo menos. E, portanto, a carcaça, compra a carcaça completa, já vem com válvula termostática e tudo, quando você compra o original. Já da Chevrolet você tem que montar o kit, a carcaça, mais a válvula termostática, então só vai somando coisa. É aonde que fica esses valores absurdos e muita gente não tem a noção, mas eu espero que esse vídeo ajude vocês a ter mais cuidado com a manutenção de carro, que para fazer direito, tô falando direito, para ter garantia e durabilidade, fica caro. Agora se for fazer assim, a moda assim, montou, ligou o carro, tá pronto, isso aí fica barato. Vai aproveitar muita coisa, mas depois fica sempre aquela pessoa que é a dor de cabeça. Gastei e não ficou bom, gastei e não ficou bom, ou ficou com outro problema. Então fica essa dica para vocês, essa observação, para vocês só terem a noção de valores mais ou menos. Aproximadamente, eu não somei a nota e tudo ainda, mas deu quase 8 mil a 9 mil mais ou menos de valor de peça, mão de obra e retífico, tudo. Então eu acho que por aí vocês têm a noção, só um pouco que eu tô te falando, porque ali eu falei é só as peças maiores, mais caras, radiador, coxinho, bico, mas tem mais umas coisas ainda que ficou por fora ainda, que o cliente levou até a amostra para poder ter uma noção, e o outro que nem tá ali no caixote ali, mas ali eu deixei praticamente as peças, tudo que eu tirei, as outras já tinha visto já, para ele poder ver o que gastou, por que gastou. A bomba também foi botada do Bosch, né? Bomba de outra marca. Teve que trocar a boia de combustível também, o sensor de nível, regulador de pressão. Então o carro foi assim, parte de motor foi todo revisado em si, em parte de motor. Não foi mexido assim, nem em parte de baixo não. Trocou anel, vira-brequim, não mexeu em nada não. Parecido com o do Astra, do cabeçote para cima. Aí fica essa dica para vocês aí, pessoal. Só é para ajudar, nem é para criticar, nem é para falar que tá cobrando muito caro, que a oficina tá cobrando muito caro, não. É só para ajudar vocês, para ter um parâmetro mais ou menos. Para fazer assim, de forma certa, mas de região para região pode alterar. Então é onde que eu falo para vocês que fica valores caros, bem absurdo. E isso que não trocou o eixo comando de válvula. Se for trocar o eixo comando de válvula, já aumenta mais. Eu acho que o eixo comando desse original deve estar rolando aí, ou nos dias atuais, eu acho, 700, de 500 a 700 reais, mais ou menos, a 800. Só o eixo comando, mas graças a Deus não precisou trocar. Nem a bobina também, então cabo de vela também não precisou, vela também não precisou. Então já foi diminuindo algumas coisas, mas vai somando as outras coisas, é onde que fica esses valores assim da manutenção de um carro. Eu vou até ligar ele aqui.
Vou ligar para vocês verem, pessoal. Mas aí eu fiquei, ainda passei por dona, fiquei até com medo indo, porque o carro ficou muito tempo parado, poderia dar algum problema na parte de baixo, porque a gente não sabe, a gente não espera o que está acontecendo, a gente explica bem o dono, o cliente antes, ó, ele está mexendo na parte de cima e embaixo, a gente não sabe como é que está funcionando, mas graças a Deus funcionou tudo certinho, luz de óleo apagou, esse carro já tinha tirado o carro uma vez para ver o pescador, então por ali já tinha noção que não tinha borra, nada, mas e depois eu tenho que ver descarga ainda, descarga furada. Então é aquele negócio, por isso eu falo hoje em dia para fazer motor de carro, só vale a pena se o carro for de trabalho, se a pessoa gostar muito do carro, o carro quer ficar na família, só assim. Agora se for um carro para a pessoa com tendência de vender, ou carro de passeio, não vale a pena fazer motor, cabeçote, nada, nem vale a pena. Você vai gastar, dependendo, fica mais caro que o próprio carro, aí onde não vale a pena. Agora se é carro de trabalho, ele de uma hora a outra, ele vai retirar o seu dinheiro, vai repor o dinheiro, né? Se for carro de trabalho, ou o carro que quer ficar na família, ou a pessoa gosta muito do carro, eu sei que tem pessoas que gostam muito do carro, não quer vender, aí não liga de gastar valores assim, poder ficar com o carro, aí não vale a pena. Agora se for para uma pessoa que é breganhista, que gosta de ficar trocando de carro, não tá bom, joga para frente, e tudo, fazer esse tipo de serviço assim não vale a pena, e eu explico bem o dono antes de fazer o serviço, se a pessoa vai ter tendência a ficar com o carro, que dependendo nem de começar que não vai ficar barato. Eu tô falando para muitos. Então é só uma dica para vocês aí, é um conselho também para ajudar. Não é para criticar, nem para falar mal de ninguém, não. É só para ajudar vocês em relação a isso aí. Valeu, pessoal?